encontro marcado diariamente, gente. Dá like, se inscreve, aciona o sininho das notificações. Sigam as nossas redes sociais aí na tela, né? A minha, Alessandro com 2S, 2Ls, 2S. Andy Marrocos de casa, é no Instagram, no Twitter com um L só. E, claro, a Eu Pratico Esporte. A gente já está com quase 50 mil inscritos aqui. Quase 50 mil. Então, meu amigo, se tem quase 50 mil, a gente tem que ter perto disso lá nas redes sociais. E você tem, né? Tem aí um Instagram, um perfil, eu tenho certeza disso, tá? Eu estou aqui com o Bruno Batista, que é o nosso advogado, já está na linha aqui. Vamos botar ele na área para conversar um pouquinho. Vamos detalhar essa história do meu querido Cariús e o tão querido Bruno Batista, professor de Direito, advogado, ex-auditor do TJD, e eu diria mais, 500 anos lá no Conselho Deliberativo do Esporte. Bom dia, macho velho. Obrigado aí pelo auxílio de hoje. Bom dia, Alessandro. Bom dia aos amigos do Eu Pratico Esporte. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Simbora, bora falar. Eu só pediria, Bruno, que botasse a câmera mais ajustada, que está cortando sua testa aí. Bora lá, ajusta aí, bora. A gente faz no ar aqui. Mais para cima, mais ainda. Pronto, agora. Beleza. Agora. Pronto. Bruno, sempre a gente conversa, né? Quando vê os encontros aqui, até vou te chamar para falar de futebol também, que tu tem uma conversa boa, retada de futebol. Algumas coisas eu não concordo, né? É normal, claro, e aqui eu bom por isso. Mas assim, Cariús, né, teve um julgamento ontem. Esse julgamento, ao contrário das outras vezes, não deu bom para ele. Pegou aí um prazo que, caramba, grande. Não sei se justo ou não, porque eu não sei, né, no que aconteceu. Só me corrija se eu estiver enganado. Muita gente estranhando. Pô, no primeiro foi liberado e nesse segundo. É porque, me corrija se eu estiver enganado, é porque no primeiro foi outro caso, de outro jogo. Neste agora é outro jogo. Salvo engano, foi Cuiabá e Atlético Mineiro. Salvo aqui a memória. Então, se aceitou ou não, se tem ligação, se tem provas melhores, mais contundentes, essa coisa toda. E ainda vai acontecer, gente, né? Essa ação na Justiça Comum. Mas vamos lá. Para o que aconteceu ontem, para o que houve, o que é que você nos diz a respeito do Cariús? Tu achaste a pena... vamos começar pela pena. Achou justa você, um cara que exerce o direito, né? E está acompanhando o esporte. Além de tudo, é torcedor na área de direito, conhecedor, e já viveu várias situações, né? Inclusive aqui no Eu Pratico Esporte, para conversar com a gente. O que é que tu achaste da pena? Exagerada? Bom, Alessandro, em relação ao processo de Cariús, a gente precisa explicar algumas coisas para a família rubro-negra, que muitas dessas pessoas não estão no dia a dia, no direito desportivo, no direito, e aí de cara surge uma pergunta: mas Cariús não já foi julgado e absolvido 2 vezes? Por que é que ele foi novamente julgado? Por que é que ele foi novamente condenado? Bom, o processo em si, detalhes, eu não tive acesso, porque realmente eu não acompanhei de perto. Se eu quisesse, eu teria tido, mas infelizmente eu não tive tempo. Mas, em linhas gerais, minha gente, o que é que acontece? Na justiça desportiva, é possível, sim, haver a revisão de todo e qualquer julgado. Isso está previsto lá no artigo 112, que permite justamente a revisão de processos findos, por alguns motivos. E aí, dentre eles, o artigo 112, ele diz no inciso 1º, quando a decisão houver resultado de manifesto erro de fato ou de falsa prova, ou 2, quando a decisão tiver sido proferida contra a literal disposição de lei ou contra a evidência da prova. Certamente foram apresentados novos indícios para que ele pudesse vir a ser novamente denunciado. E aí, o que é que aconteceu? Houve uma nova fase da investigação que foi denominada penalidade máxima. Igor Cariús, ele foi denunciado lá pela Procuradoria do STJD
por 2 artigos, o 243 e os seus incisos, que diz o seguinte, basicamente, a justiça destrutiva, quem atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende e atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado da partida, vai ser severamente punido, ou poderá ser severamente punido. E aí, de acordo com a operação que aconteceu, a penalidade máxima, o jogador teria recebido 30 mil antes do jogo do Cuiabá e Atlético Mineiro. Para quê? Para levar única e exclusivamente um cartão amarelo. Bom, a Procuradoria fez a denúncia, recebida essa denúncia, o que é que aconteceu? O vice-presidente do tribunal, que estava no exercício da presidência, devido à gravidade dos fatos denunciados, ele ali não analisou o mérito propriamente dito, mas disse, aqui tem indícios. E aí o que é que diz o artigo 35 do CBJD, minha gente? Poderá haver suspensão preventiva quando a gravidade do ato ou fato infracional a justifique, ou em hipótese excepcional infundada na necessidade, desde que requerida pela Procuradoria, mediante despacho fundamentado do presidente do tribunal, quando expressamente determinada pela lei ou pelo código. Então, o que é que aconteceu? O presidente em exercício, ele recebeu a denúncia e imediatamente determinou a suspensão preventiva pelo prazo de 30 dias, o que já tinha acontecido lá atrás, não é? Bom, chegamos ao julgamento propriamente dito. E aí, no julgamento, minha gente, esse é um tipo de situação que está havendo um acompanhamento muito de perto da mídia, está havendo um clamor muito grande da sociedade para que haja não só a punição, mas que essas punições elas sejam severas e exemplificativas. E aí os julgadores lá, por 4-1, entenderam em uma suspensão de 540 dias e uma multa de 50 mil reais. Bom, e agora? O que é que vai fazer? Bom, foi uma decisão de primeira instância, certo? Então, cabe um recurso ao Pleno do STJD. O Pleno é a segunda instância, é a instância superior do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E aí, o artigo 136 do STJD, do CBJD, desculpe, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o que é que ele diz? Que das decisões do órgão caberá recursos nas hipóteses previstas no Código. Aí, bom, se o presidente do órgão ele considerar presentes os requisitos, o que é que ele vai fazer? Assim que apresentado o recurso, ele vai sortear um relator e vai designar uma nova sessão de julgamento, abrindo, logicamente, para as partes se falarem. Só que o seguinte, minha gente, a nível processual, quem não milita na área do direito, muitas vezes não tem esse conhecimento. E aí, quando você apresenta um recurso, existem duas situações. Num processo normal, você tem o efeito que nós chamamos devolutivo, ou seja, você está devolvendo aquela matéria, você está devolvendo aquele fato para que um novo colegiado, um colegiado superior, reaprecie aquela matéria, reaprecie e julgue novamente aquela situação, podendo manter ou não a decisão, podendo diminuir ou podendo até revogar aquela decisão, tá?
esse é o efeito devolutivo, e o efeito suspensivo. Só que o seguinte, a regra processual, num processo cível comum, num processo trabalhista, ela é diferente da regra da justiça desportiva. Por quê? Porque o artigo 142 do CBJD, ele diz apenas o seguinte: o recurso devolve à instância superior o conhecimento de toda a matéria discutida no processo. Então, veja bem, vocês vejam que o CVJD, ele a princípio não fala de efeito suspensivo. E aí vai caber a quem isso, minha gente? Primeiramente, o advogado de Cariús requerer esse efeito suspensivo. E aí, o artigo 136 do CBJD, no CBJD, lá no parágrafo 1º, ele diz justamente isso. Em caso de pedido de efeito suspensivo, os autos serão encaminhados para o relator para uma nova apreciação e, em hipóteses excepcionais, dada a urgência, ele vai analisar e vai apresentar a sua decisão, o seu despacho. Então, quem é que vai decidir isso? Quando o esporte, Cariús, que não foi esporte, não foi condenado, tá? Quem foi condenado foi Igor Cariús. Então, quando o advogado de Igor Cariús apresentar este recurso, ele deverá solicitar o efeito suspensivo, o presidente do tribunal vai sortear um relator e esse relator vai apreciar se concede ou não esse efeito suspensivo. E aí vai depender da análise de todo o contexto e vai depender do convencimento do julgador. Eu não posso afirmar aqui para a família rubro-negra se efetivamente ele vai conseguir esse efeito suspensivo e, uma vez conseguindo, vai poder voltar a jogar enquanto não for julgado na segunda instância, ou, não conseguindo, a pena ela vai perdurar, ela vai permanecer até o seu julgamento, até a decisão final. Então, a nível de justiça desportiva, era isso que eu precisava explicar para vocês. A pena, ela foi sim pesada, tá? Mas é aquela história. Era preciso ter um caráter pedagógico diante de toda a gravidade dos fatos que foram apresentados, né? Diante da denúncia do Ministério Público, diante das provas que foram apresentadas. Dessa vez, no processo, salvo engano, foram 11 denunciados e 3 foram absolvidos. Então, devem ter havido, eu não acompanhei o julgamento, eu repito, não vi o processo, repito, mas devem ter havido elementos suficientes para que os julgadores, dessa vez, se convencessem para o condenar e condenar pesadamente por conta desse caráter pedagógico, por conta desse caráter exemplificativo, Alessandro. Pois é, deixa eu te fazer, então, mais uma pergunta. Só comentando ainda do que você falou, efeito suspensivo, que eu saiba, posso estar falando uma bobagem, rapidinho aqui para a gente comentar e já entrar na pergunta que o torcedor quer, né? Literalmente, mais saber do contrato dele com o Sport, desse vínculo, mas o efeito suspensivo é um negócio muito, né, rápido, não demora, né? Ele não fica durante muito tempo, ele não perdura, né? Uma coisa para pontual, para aquele ali e tal. Então, é uma luta que, enfim, nesse sentido aí é uma peça, né, é um recurso jurídico que não, sei lá, não é para render tanto, né? Isso, veja bem, na justiça comum, esse efeito suspensivo ele perduraria um pouco mais, porque a justiça comum é bem mais lenta. O processo desportivo ele é muito ágil, ele é muito dinâmico e os julgamentos são marcados muito rápidos. Então, acredito aí, se muito ele conseguir, isso não vai demorar 30 dias, tá? Então, é uma possibilidade? Tá? Mas aí, por outro lado, vem aquele ponto, né? Até que situação, quem tem que analisar isso é o jurídico do esporte, é Edson Moreira, não somos nós.
Mas até que ponto vale a pena? Conseguiu efeito suspensivo, beleza. Vai botar Cariús em campo diante de todo esse contexto e pela terceira vez ele ser denunciado e ser condenado, eu realmente não sei, aí eu deixo para os especialistas do futebol. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Deixa Cariús aí, se recuperando, correndo atrás. Mas, enfim, sabedores disso aí, sabedores que pode, tá, é um palpite meu, não quero ser irresponsável, mas ainda tem a parte não só jurídica, desportiva, mas como a jurídica comum, né, da justiça comum, tem muito pano para manga ainda. Vamos lá. O Sport tem um vínculo com ele de contrato. Né? Existe a rescisão direta e indireta. O Sport, sob alegação, supondo, tá? Eu sei que ainda vai ter a defesa, né? vai se contrapor aí e tal, esse direito de defesa, isso tudo aí. Mas vamos numa situação em que o atleta, de repente, não consiga provar, né, na defesa, continue com esse problema. O Sport tem direito a rescindir esse contrato sem prejuízo algum, assim como ocorre com jogadores, né, que têm problemas que acontecem, né, da parte do clube, como já aconteceu com o Sport várias vezes, sem citar aqui quais foram, né, no passado recente. O Sport tem direito a esse tipo de rescisão, Bruno? Bom, a nível trabalhista, como você bem falou, nós temos duas possibilidades. Nós temos a possibilidade da rescisão por justa causa do empregador ou do empregado. No empregador, nós já vimos aí diversas vezes, não é? Que quando o clube falha em algum momento, numa determinada situação, FGTS, por exemplo, o empregado vai e entra com pedido de rescisão indireta, pedindo essa justa causa do empregador. Mas isso é só a nível explicativo para vocês. E a justa causa do empregado. Qual é o problema, Alessandro? Na questão contratual de jogadores de futebol, nós temos dois contratos. Nós temos o contrato trabalhista, o CLT, e nós temos um contrato civil, um contrato de direito de imagens, que normalmente é o maior. Tá? E aí, o que é que acontece? Maior em dinheiro, tá, gente? Maior em dinheiro. Exatamente, é o maior em dinheiro. E aí, o que é que eu posso dizer para vocês? Eu não conheço o teor desses contratos, do que foi pactuado, do que foi celebrado com Cariús, tá? Diante disso, eu não posso cravar, mas eu vou falar para vocês, em linhas gerais, o que é que prevê a Justiça do Trabalho, certo? O artigo 482 da CLT, ele diz lá bem claro: constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo trabalhador. Letra B: incontinência de conduta ou mau comportamento. Letra C: negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. E lá na letra L: prática constante do jogo de azar. Ele não praticou o jogo de azar, mas a gente sabe que essa situação todinha está envolvida com a questão desses jogos eletrônicos, dessas bets todas aí da vida. Então, assim, a nível jurídico, eu enxergo, sim, a possibilidade de o Sport fazer, até como outros clubes já fizeram, o Curitiba fez, acho que o Cuiabá também fez, simplesmente já dispensaram os atletas por justa causa. Mas eu não posso cravar
se haveria ou não prejuízo ao clube. Por quê? Porque, mais uma vez, nós vamos entrar numa seara contratual, numa seara de discussão jurídica, e aí a gente sabe que o direito é pautado em entendimento, e aí, lá na frente, poderá acontecer de o esporte, por algum motivo contratual, alguma situação, vir a ser contratado, né? E tem também a questão desportiva, não é, Alessandro? O grupo, Bruno, né? tá, entendi. Mas vamos lá. Uma não puxa a outra, só tem o direito de imagem porque ele tem um vínculo CLT, por menor que seja, claro, que a gente sabe que, né, o salário dele, tudo dele, está na imagem. No vínculo CLT, se fosse CLT somente, estava lascado. Mas esse depende desse, não é isso? Então, encerrando o contrato por isso, porque ele vai ficar sem funcionar, sem atuar, muito tempo, um prejuízo ao clube, o clube pagando salário, se um atleta está apto por problema dele, diga-se passagem, por um problema que ele viu, inclusive, antes e que está rendendo aqui agora. Então, um não depende do outro, então o esporte teria direito, necessariamente, a essa rescisão com o Cariús, né? Veja bem, são situações jurídicas distintas, são contratos autônomos, tá? Sim. A princípio, isso que você está dizendo, sim, tá? Um decorre do outro, lógico. Mas, no direito, a gente nunca pode cravar nada, principalmente não conhecendo o que está escrito lá no contrato. Eu não posso cravar que isso pode ser automaticamente rescindido, porque o contrato deve prever lá determinadas situações para a rescisão, acredito eu. Tá, mas não deve estar escrito lá, acredito que em caso de envolvimento pode, né? Enfim, pode tudo no contrato. Não, mas, muito assim, provavelmente não. Não, muito provavelmente não. Muito provavelmente não, mas tem sempre um contrato, ele tem algumas cláusulas que prevêem situações. A justa causa é uma delas, tá entendendo? Uhum. Então, isso aí, em havendo essa condenação, e detalhe, tá? Nós temos aí também dois cenários, o desportivo e o cível. O cível que eu falo é cível de uma maneira geral, que engloba a questão criminal propriamente dita. Você só é considerado culpado a nível processual, civil, que impacta, logicamente, no criminal, você só é considerado culpado após o trânsito em julgado do processo. Ou seja, o que é trânsito em julgado? Após totalmente terminado, após não haver nenhuma possibilidade de recurso. Então, o que é que isso ainda pode implicar, justamente nesse contexto do advogado lá de Caraíus, não é dizer, não, mas espera aí, o meu processo a nível criminal ainda está o que a gente chama de sob júdice, não é? Ele está em discussão e não cabe essa justa causa. Então, assim, são realmente vários cenários, são realmente várias possibilidades, várias situações, mas a justa causa é, sim, uma das possibilidades. Uhum. Tá? Correto. Ok. Bruno, te agradeço aí pela participação, sei que está no corre-corre aí do dia a dia, claro, no corre, como diz hoje, está no corre aí. Parabéns, obrigado aí pela participação. Para quem não sabe, viu, Bruno é da nossa equipe para assuntos de justiça desportiva, de direito trabalhista, e sempre está aqui presente com a gente, mas eu vou colocar ele também na parte dos comentários aqui, para, né? Tá errado, tá certo, isso, tá aquilo. Bruno, obrigado, mais velho. Até a próxima. Se Deus quiser. Eu agradeço. A única coisa que me preocupa nesse momento é que, graças a Deus, nós estamos num momento bom, somos líderes do campeonato, não é? E o que mais me preocupa é o grupo mesmo, tá? Como os jogadores vão receber mais essa decisão, como os jogadores vão se portar em relação ao posicionamento adotado pela direção do Sport Clube do Recife. E aí você que está no dia a dia do clube, você vai poder falar
com mais propriedade, como é que é esse relacionamento dele com o grupo, tá? Se acha que o afastamento dele vai poder impactar ou não, eu não estou no dia a dia, eu realmente não sei. O que eu posso dizer é o seguinte, nós estamos aí em agosto, há 3 meses praticamente do final do campeonato. Então, é uma coisa também a se pesar, custo versus benefício, né? Vai valer a pena esse afastamento ou não? Até que ponto isso pesa no grupo? É um cara querido do grupo, pelo que a gente sabe, brincalhão, tal. Talvez não esteja nesse momento, nem poderia estar. Eu estou entendendo o que você está dizendo. Mas, enfim. Valeu, aí eu deixo para vocês. Obrigado, forte abraço, pelo esporte tudo. Tudo, um abraço. Volta a qualquer momento durante a programação da Eu Pratico Esporte e a coisa acontece, a gente pratica esporte com qualidade e veste a camisa do Leão da Praça da Bandeira, tá bom? Sendo assim, beijo para quem for de beijo, abraço para quem for de abraço, até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera. Tchau, tchau.